Oi, pessoal! Vamos mergulhar num assunto fascinante hoje. Já parou para pensar que aquela dor crônica, sabe? Aquela que parece não ter uma explicação clara, pode na verdade ter uma origem silenciosa bem longe de onde a gente sente? Hoje a gente vai investigar uma conexão incrível entre o nosso intestino e o cérebro. E essa conexão pode ser a chave para entender muita coisa, como a dor crônica e até a autoimunidade. Pois é, essa é a grande pergunta que guia nossa conversa. É como se a gente fosse detetive por um dia, seguindo as pistas de uma cadeia de eventos que muita gente nem imagina que existe. Uma cadeia que liga o nosso sistema digestivo diretamente à nossa percepção de dor. Então, por onde essa história toda começa? Bom, tudo se inicia com uma espécie de reação em cadeia, um efeito dominó inflamatório. O primeiro dominó cai lá no intestino desequilibrado e o último derruba as peças lá no nosso cérebro, alterando a forma como ele processa os sinais de dor. Vamos seguir essa cascata passo a passo para ficar bem claro. Primeiro, a disbiose. É um nome complicado para algo simples, um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Pensa que as bactérias do mal, como uma chamada Klebsiella, começam a ganhar espaço. E aí vem o passo 2. Elas produzem uma toxina, a LPS. Imagina essa toxina como um pequeno vândalo. Se a barreira do nosso intestino, que deveria ser um muro forte, está fraca, com rachaduras, essa toxina escapa para a corrente sanguínea. E aí o corpo todo entra em alerta. É uma inflamação que se espalha e o destino final dela é o nosso cérebro. E o resultado final de toda essa jornada inflamatória? A tal da dor nociplástica. É como se o sistema nervoso ficasse hipersensível, com os fios desencapados. Ele passa a amplificar todos os sinais. Um pequeno incômodo vira uma dor imensa. O corpo fica num estado de alerta constante. E a raiz de tudo isso, olha que louco, tá lá no intestino. Ok, agora que a gente entendeu o tamanho do problema, vamos conhecer a protagonista da solução. Existe uma proteína natural que tem um poder incrível de quebrar esse ciclo todo, a lactoferrina. E olha, lactoferrina não é nenhum remédio sintético, nada disso. Ela é uma peça-chave do nosso próprio corpo, parte da nossa imunidade inata. Sabe, aquela que já nasce com a gente? É a nossa primeiríssima linha de defesa contra invasores. É como ter um segurança de elite já postos no nosso sistema. E a natureza é sábia, né? Ela está posicionada exatamente onde a gente mais precisa. No leite, principalmente no colostro, que é a primeira superproteção que um bebê recebe. Na nossa saliva, nas nossas lágrimas, protegendo todas as portas de entrada do corpo. Isso só mostra o quanto ela é fundamental para a nossa defesa do dia a dia. Certo. Mas como é que a lactoferrina age na prática? Ela não tem só um truque na manga, não. Ela tem 6 funções super estratégicas para desarmar aquela cascata de inflamação que a gente viu. Vamos olhar cada uma delas bem de perto. A primeira ação dela é genial. Em vez de sair atacando tudo, ela corta os suprimentos do inimigo. A lactoferrina rouba o ferro que está solto no ambiente. E por que isso é tão importante? Porque aquelas bactérias ruins, como a Klebsiella, precisam desesperadamente de ferro para se multiplicar e construir suas fortalezas, os biofilmes. Sem ferro, elas simplesmente perdem a força. Mas ela não para por aí. Além de matar as bactérias de fome, a lactoferrina também vai para o ataque direto. Ela consegue literalmente furar a membrana de proteção dessas bactérias ruins. É como se fosse um antibiótico natural, só que inteligente, que sabe exatamente quem atacar, deixando as nossas bactérias boas em paz. Agora, se prepara para um dos seus maiores superpoderes. Lembra daquela toxina LPS, o gatilho de toda a confusão? A lactoferrina se encaixa nela perfeitamente, como uma chave na fechadura. E quando faz isso, ela neutraliza a toxina. É como desarmar uma bomba antes que ela exploda, impedindo que o alarme da inflamação dispare pelo corpo todo. A lactoferrina também age como uma diplomata. Ela chega para acalmar um sistema imunológico que está super reativo, exagerado. Ela ajuda a modular, a equilibrar as respostas inflamatórias que, quando saem do controle, podem acabar levando a condições autoimunes. Em vez de guerra, ela busca o equilíbrio. E ela também é uma ótima construtora. Sabe aquele muro com rachaduras do nosso intestino? A lactoferrina ajuda a consertar. Ela fortalece as conexões entre as células da parede intestinal, deixando tudo mais justinho. Isso impede que mais toxinas escapem e basicamente conserta o vazamento na fonte do problema. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta lá para o começo, o cérebro. Ao cortar o fornecimento da toxina LPS lá no intestino, a lactoferrina indiretamente acalma as células de defesa do nosso cérebro.
E o resultado? Menos inflamação por lá e, consequentemente, menos sensibilidade à dor. O ciclo vicioso finalmente é quebrado. No fim das contas, a grande sacada é essa, como a citação resume perfeitamente. A ação da lactoferrina não é de destruição pura simples, é de reorganização. Ela arruma a casa, tira a força de quem está causando o problema e devolve o poder para o nosso próprio sistema imune se equilibrar. Ok, depois de entender todo esse poder da lactoferrina, a pergunta que fica é: tá, mas e na prática, onde a gente encontra? Vamos ver as opções? Basicamente, existem 3 caminhos principais. As farmácias de manipulação são ótimas porque permitem uma dose personalizada e um controle de qualidade bem alto. Já os suplementos prontos, que a gente acha fácil por aí, são super convenientes. E tem também o colostro bovino, que é uma fonte mais natural, mas a concentração de lactoferrina pode variar bastante. Cada um tem seus prós e contras, né? E um ponto muito importante. O que a gente está falando aqui é para fins educativos, não é uma recomendação médica, ok? Mas, para ter uma ideia, uma dosagem comum que aparece em estudos de suplementação fica ali entre 100 e 300 mg por dia. E geralmente a sugestão é tomar com o estômago vazio, para melhorar a absorção. Mas olha só que interessante, a lactoferrina não precisa trabalhar sozinha. Na verdade, ela é ainda mais poderosa quando faz parte de uma estratégia maior para restaurar de vez o nosso ecossistema intestinal. A palavra-chave aqui é sinergia. Pensa numa reforma de jardim. Primeiro, entra a lactoferrina para fazer a faxina, arrancando as ervas daninhas, ou seja, os patógenos. Depois que o terreno está limpo e preparado, entram os probióticos para repovoar com as plantas boas as bactérias benéficas. É uma estratégia brilhante de 2 etapas. Primeiro limpa, depois reconstrói. E esse slide aqui resume toda a nossa conversa de forma perfeita. De um lado, a cascata do problema, desequilíbrio, toxinas, inflamação e, no fim, dor. Do outro lado, a cascata da solução, a lactoferrina e os probióticos trabalhando em equipe para quebrar esse ciclo, trazer o sistema imune para o eixo e, como resultado, um sistema nervoso mais calmo e menos dor. Para a gente fechar, fica essa ideia central. Quando a gente consegue intervir lá na fonte, lá no intestino, controlando bactérias como a Klebsiella e neutralizando as toxinas delas, a gente está, na verdade, cortando o combustível que alimenta o fogo da autoimunidade e da dor crônica. É uma conexão surpreendente, que mostra que, às vezes, para acalmar a tempestade no cérebro, a gente precisa primeiro trazer a paz para o nosso intestino.